Boa noite a todos vocês, boa noite pessoal que está aqui com a gente. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar o nosso encontro dessa noite e em seguida já vamos louvar o nosso Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor age com graça sobre a nossa vida e o Senhor, agindo com graça, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos mantém firmes na Tua presença. Por isso nós o agradecemos e por isso nós estamos aqui, seja aqui reunidos no templo, seja em casa, reunidos com a nossa família. O nosso desejo é louvar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor, reconhecendo que apesar da assolação do mundo, apesar das dificuldades, de todo sofrimento, o Senhor nos sustenta em meio a qualquer assolação. Por isso nós louvamos o Teu nome, e é no nome de Jesus e é por meio de Jesus que nós prestamos esse culto ao Senhor. Amém. Boa noite, irmãos, os que estão aqui, os que estão em casa. Vamos começar esse culto louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle. A partir do momento que Jesus entra na nossa vida, Ele muda tudo que a gente é, desde da forma como a gente olha a vida e aquilo que a gente sente. A partir de Jesus, tudo isso é transformado e se torna algo totalmente novo. Todas as coisas são feitas novas em Jesus. E que nessa música a gente declare isso ao Senhor e louve ao Senhor, dizendo que todas as coisas são feitas diferentes. Vamos ficar em pé? diferente, muito diferente, Senhor.
diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Nosso Deus é um Deus que tem características. A Bíblia fala que Deus é espírito e ele se manifestou à plenitude. Quem Deus é se manifestou na pessoa de Jesus e ele tem características. A gente aprende muitas vezes na classe Catecúmenos sobre os atributos de Deus. Quem Deus é? O Deus que é espírito, o Deus que é triuno, o Deus que é pai, o Deus que ele não tem limites sobre quem ele é. E um dos atributos que nós aprendemos sobre Deus e que acho que tem mais trazido consolo para minha alma nesses dias é o fato de Deus ser soberano. O nosso Deus é um Deus que ele é sobre todas as coisas. Ele não tem nenhuma esfera da nossa vida sobre a qual Deus não seja Deus. As pessoas reconhecendo isso ou não muda o fato de Deus ser Deus sobre todas as áreas da vida, da sociedade. Deus é Deus. E nessa música nós vamos cantar ao Senhor e eu queria convidar você que talvez hoje veio com o coração meio apertado para o culto, pensando, todas as vezes que eu penso na situação que a gente está vivendo, quando que a gente pensou que a gente ia precisar estar de máscara longe, não ia poder cumprimentar o irmão com um abraço, coisas simples. Ontem no culto dos jovens, pensando, nossa, como seria bom se a gente pudesse, depois do culto, sair junto, comer junto, conversar. Essas coisas tão simples fazem tanta falta no nosso dia. E isso às vezes incomoda nosso coração. A gente pensa, quando que isso vai acabar? Até quando que isso vai? E a gente não sabe. Quando a gente olha para a nossa humanidade, a gente olha para a limitação da ciência, da medicina, são todas coisas limitadas, mas nós temos um Deus que é soberano. E é sobre esse Deus que a gente precisa depositar as nossas angústias, a gente precisa depositar o nosso coração, aquilo que nos aflige. Por isso, nesse momento, faço dessa canção uma oração, dizendo, Senhor, Tu és soberano. E apesar dessa glória, o Senhor se importa comigo, que sou pequeno, que sou criatura. Que a gente louve o Senhor de todo o nosso coração. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar
que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Nosso Deus é tremendo e Ele é tudo que a gente precisa. Quando, às vezes, a gente começa a pensar nas coisas que não são essenciais, a nossa vida é tão frágil. Acho que essa, para mim, pelo menos, é uma das lições que eu mais aprendi nesse tempo. Nós somos frágeis. Uma coisa que a gente nem enxerga, um vírus tem dizimado milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro. E nós somos necessitados de coisas essenciais. Se um ser humano não tiver alimento, ele morre. Se um ser humano não tiver oxigênio, em minutos, a vida dele se esvai. E essas coisas tão essenciais para nós não são tão importantes quanto o nosso Deus. Nós fomos criados para Deus. Nós fomos criados para Ele. Ele colocou em nós a imagem e semelhança dele. Deus, Ele era pleno em quem Ele é a plenitude de todas as coisas. Ele não precisava de humanos para que Ele fosse mais glorificado. Mas em amor Ele nos criou, e Ele nos criou com o propósito de glorificar Ele. E a nossa alma jamais vai estar satisfeita quando nós não estivermos plenamente no nosso Criador. Nós só vamos sentir plena satisfação e alegria quando nós estivermos plenamente nele. E por isso nessa música, declara o Senhor, diga a Ele que Ele é o nosso respirar, Ele é o nosso pão, Ele é o nosso alimento. Sem Ele nós não somos nada. Reconheça quão pequeno você é diante desse Deus. Reconheça quão necessitado você é desse Deus. Renda a sua vida a Ele. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim.
é o meu pão. Me enche é o meu pão. Tua vontade, vida em mim. Eu nada sou sem ti. Eu perder estou sem ti, Jesus. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Senhor Jesus, nós te engrandecemos, Pai. Louvamos o teu nome porque o Senhor é nosso Deus e o Senhor é Deus de perto. A tua palavra diz isso. A palavra diz que o Senhor é um Deus pessoal, que o Senhor é um Deus que se importa conosco. Nós te agradecemos porque o Senhor não está omisso. O Senhor não olha para a nossa situação e apenas ignora, mas o Senhor está realmente preocupado. O Senhor realmente está se importando com aquilo que nós estamos vivendo. O Senhor se importa com as nossas aflições. Queremos pedir que essas coisas, quem o Senhor é e aquilo que o Senhor faz, venha a ser algo que venha confortar o nosso coração nesses dias, Pai. Venha ser algo que venha dar força para a nossa alma, para que a gente continue te buscando, te amando e te louvando, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor edifique a tua igreja nesses dias, Pai. Nós vivemos dias maus e nós queremos pedir que venham ser dias de verdadeiro arrependimento, quebrantamento diante do Senhor, Pai. Nós queremos pedir que esses dias, Deus, nos lembrem de quem nós somos e de que a gente é limitado e pequeno e por isso nós dependemos completamente do Senhor, Pai. Sabendo nós ou não disso, o Senhor continua sendo Rei, continua sendo soberano sobre todas as coisas. Nós te amamos por isso, Senhor. Queremos pedir que nessa noite nosso coração venha prestar um culto agradável a Ti. Tira, Senhor, qualquer tipo de distração, mas que a gente venha focar essencialmente naquilo que o Senhor quer falar para nós essa noite, Pai. Queremos pedir, Senhor, por aqueles que não podem estar aqui hoje, Senhor, por alguma razão. Nós queremos pedir, Senhor, que quanto antes, em nome de Jesus, a gente possa prestar culto aqui, Senhor, juntos com nossos irmãos, podendo abraçar, Senhor, podendo louvar em comunidade, assim como o Senhor fez a Tua igreja para ser, Pai. Tenha misericórdia de nós esses dias, Pai. Nós te louvamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia em que a gente começa uma nova série de estudos. Uma nova série de estudos baseado, de modo geral, em tudo que tem acontecido no nosso mundo, no nosso meio. Antes de falar um pouquinho mais a respeito dessa série de estudos, essa série que será em Joel, no livro do profeta Joel. Então, vocês já podem, enquanto eu dou um recado importante, vocês já podem procurar aí o livro do profeta Joel, que para a maioria das pessoas é um livro um pouco mais difícil de ser encontrado, já que ele é pequenininho e não é um livro tão lido e tão estudado pela gente. Nós vamos disponibilizar para os pais das nossas crianças um material de estudo bíblico, já que as nossas crianças estão há muito tempo sem atividade, sem o estudo bíblico aqui das nossas escolas dominicais. Então, nós vamos disponibilizar um material para os pais das nossas crianças, para que elas possam permanecer estudando em casa. O que vai ter nesse material? Esse material, o primeiro que vai ser lançado, a primeira leva que será lançada,
ela vai ser lançada para 6 semanas de estudo bíblico. 6 semanas de material, e esse material oferece uma apresentação de slides para a criança, para ver no computador, no celular. Então vai ter uma apresentação ali de histórias bíblicas, da doutrina bíblica, certo? Uma coisa bem dinâmica, bem colorida para as crianças, e são 6 histórias. Esse material também vai contar com o versículo diário, leitura diária de alguns versículos, atividades diárias também, à medida que as crianças leem os versículos diários, elas vão poder fazer algumas pequenas pinturas acompanhando essa leitura diária. Também a gente vai disponibilizar um Catecismo Nova Cidade. Esse Catecismo Nova Cidade é um livrinho que é em formato de perguntas e respostas, que é um modo dinâmico de ensinar a família, de fazer em família. E esse Catecismo Nova Cidade é um catecismo elaborado por Tim Keller, um pastor muito importante, principalmente um teólogo muito importante do nosso tempo, que elaborou esse questionário, esse catecismo, para ser lido, ser estudado em família, em formato de perguntas e respostas. E a gente vai disponibilizar isso para as nossas famílias. É por isso que no dia 24 ou 25, ainda estou estudando a melhor data, e vou dar uma conferida com os pais também para ver qual a melhor data, a gente vai se reunir via online com os pais interessados em ter uma orientação mais específica a respeito desse material. Aí a gente vai ter uma conversa para trocar algumas ideias e ter alguma orientação a respeito desse material. E nós vamos nos esforçar também para que semanalmente a gente possa oferecer uma live exclusiva para as nossas crianças a respeito do material, como um exercício de fixação, para que a mensagem semanal desse material fique bem gravada, tanto na mente como no coração das nossas crianças. Então, os pais já interessados podem entrar em contato comigo, mas fiquem tranquilos que eu vou mandar mensagem, eu vou entrar em contato com vocês também para lembrar, para dar uma estimulada, certo? E a outra coisa é que na semana que vem nós temos o nosso encontro. Para as pessoas que podem estar aqui presencialmente, nós teremos o nosso encontro com ceia, certo? Mas vamos seguir ali para o livro do profeta Joel. O livro do profeta Joel, que é um livro que tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo hoje, nos nossos dias, com tudo que tem acontecido. É por isso que o livro do profeta Joel salta para a gente o tema, ele oferece para a gente o tema da nossa nova série, o título da nossa nova série, que são pragas, doenças e o final dos tempos. Pragas, doenças e o final dos tempos. Agora, em tempo de pandemia, logo que começou essa pandemia, isolamento, começou a se discutir muito a respeito do final dos tempos, do final dos dias, que Jesus está voltando, como o próprio Jesus falou a respeito das dores de parto, nos últimos dias terão tribulações. E não bastasse isso, 2020 tem sido um ano bastante conturbado. Aqui no Brasil, alguns dias também, o Brasil todo ficou em alvoroço por causa dos gafanhotos que estavam ali perambulando pela Argentina, arriscando entrar aqui no sul do Brasil. Então foi um alvoroço, não só no sul do Brasil, mas em toda a nação. Apesar de ter dimensões continentais, o nosso país ficou alvoroçado em relação a essa praga que estava atingindo a Argentina. E também nós vemos, acompanhando notícias a respeito do ciclone, eventos naturais, catástrofes naturais, tragédias naturais
acontecendo, tanto no Brasil, ao redor do mundo, fora todas as outras tragédias, discussões que vêm acontecendo ao redor de todo o nosso planeta. Então tem muita coisa acontecendo. O ano de 2020 tem sido um ano bastante conturbado, bastante cheio de tragédias, com muitas mortes, muitas brigas, discussões, polarizações. E o profeta Joel, ele profetiza em um tempo semelhante ao que nós estamos vivendo hoje. Nós não podemos cravar a época, o ano que o profeta Joel profetizou, como a gente pode cravar, assim, o período que outros profetas anunciaram a mensagem. O profeta Joel é uma incógnita, o tempo ao qual ele profetizou. Tanto que muitos dos maiores teólogos da nossa história, incluindo João Calvino, falam que não é possível cravar uma data. E isso quer dizer muita coisa para a gente. Quer dizer que a mensagem do profeta Joel, ela é atemporal. É uma mensagem que não estava situada e limitada somente àquele tempo específico, mas é uma mensagem que, assim como toda a palavra de Deus, o conteúdo da palavra de Deus, é uma mensagem que excede ao tempo. E é uma mensagem duradoura, é uma mensagem viva, é uma mensagem que é nova a cada dia, que não envelhece, que não passa. E o livro do profeta Joel, ele fala a respeito de pragas, a respeito de crises e assolações no meio do povo, e é nesse contexto que o profeta Joel clama a Deus, e o profeta Joel profetiza a palavra de Deus, a fim de que o povo voltasse a olhar para o Senhor, soberano sobre todas as coisas, Deus de todas as coisas. Então, nós vamos ver hoje Joel, capítulo 1, do versículo 1 ao 20, que é o capítulo inteiro dele. Só que a gente não vai fazer essa leitura em sequência, toda seguidinha assim de uma vez só. Vamos ler por partes os trechos, à medida que a mensagem for avançando, nós avançamos também na leitura, para ver o que Joel tem nos ensinado aqui nessa proclamação, nesse texto, o que ele está falando a respeito de catástrofes, a respeito de assolação. No tempo de assolação, no tempo de crise, Joel fala para a gente, nesta mensagem, a voltar os nossos olhos para Deus. Ele está falando não só voltar os nossos olhos, mas voltar o nosso coração e voltar toda a nossa vida para Deus. Então ele está dizendo assim, não se esqueça do Senhor, mas se volte para o Senhor. É por isso que essa mensagem latente do capítulo 1, volte para o Senhor, volte para Deus. E como nós podemos voltar para Deus? Quais são os chamados que Deus dá para que a gente volte para Ele? À medida que a gente avançar na leitura, você vai perceber que o profeta Joel coloca alguns imperativos, ele manda algumas coisas, ele coloca alguns chamados. E é a partir desses chamados que Joel dá nessa proclamação que nós vamos avançar na mensagem e nós vamos extrair desse texto o modo como nós podemos retornar, voltar as nossas vidas para o Senhor. E o primeiro modo que Joel apresenta aqui é ouvindo a voz do Senhor. Portanto, ouça o que Deus fala ao teu coração. E ouça o que Deus fala ao teu coração. E ouça aquilo que Deus mostra para você. Então vamos lá, versículos 1 a 4. Joel capítulo 1, versículo 1 a 4, que diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, ouça. Vós, velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais?
narrai isto aos vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Até aqui. Vejam como parece que o profeta Joel está proclamando uma mensagem para o que nós vimos nos últimos dias. Inclusive, ele fala a respeito dos gafanhotos. E muitas pessoas falaram a respeito das pragas do Egito. E veja, os gafanhotos não apareceram somente nas pragas do Egito, mas apareceram numa praga em juízo ao próprio povo de Deus, como proclama aqui o profeta Joel. E os gafanhotos aparecem até hoje como praga, como nós vimos nos últimos dias aqui no nosso continente. Muitas pessoas discutiram, eu vi pessoas discutindo a respeito do final dos tempos, das coisas que estão se repetindo, mas o fato é, no texto bíblico, que esses gafanhotos, eles foram enviados por Deus, pelo próprio Deus, como juízo, como correção para o seu povo, que estava se desvirtuando, que estava se desviando. Muito se discute a respeito do que são esses gafanhotos aqui em Joel. Se são vários tipos de gafanhotos, fases da vida de gafanhotos, se são tipos de demônios. Mas o fato é que o texto literalmente está falando de várias nuvens de gafanhotos recorrentes que assolaram aquela nação, comendo e devastando as plantações. Agora imagina, uma nação que dependia totalmente da agricultura e da pecuária. Eles dependiam de plantações e dependiam do rebanho e de mais plantações e pasto para alimentar o rebanho. O que o profeta Joel está falando aqui é que quando aquelas nuvens recorrentes de gafanhoto vieram naquela nação, a economia daquele povo foi completamente devastada. A economia toda foi arruinada. Eles experimentaram a falta de dinheiro, falta de mantimentos na sua casa, experimentaram o desemprego, porque a economia estava completamente devastada e eles não tinham como reagir. E veja aqui como nós experimentamos hoje também uma economia devastada. Não só no Brasil, mas no mundo, em decorrência da pandemia, que por si só já traz uma crise econômica global, mundial. E muitas pessoas no nosso país têm perdido empregos em decorrência à pandemia, inclusive pessoas próximas de nós, ou membros de família. Muitos têm passado por dificuldades, por não conseguir arrumar um trabalho, ou porque o trabalho parou, estagnou, e a pessoa trabalhava por conta, e agora com o trabalho parado, não consegue vender, não consegue fazer o comércio, e entrou em dívidas. Então veja como a economia do nosso país, de modo geral, ela está se devastando em decorrência de crises que são maiores do que nós, que são maiores do que uma economia. E é disso que o profeta Joel está falando para aquele povo. E ele fala para a gente olhar para tudo isso que está acontecendo. Por isso ele está dizendo aqui: ouve isto, vocês que são velhos. Quando ele diz vocês velhos, ele está falando para a liderança daquele povo. Então ouçam isso, vocês que são líderes do povo, escutem todos os habitantes da terra, quando que isso já aconteceu com vocês? Houve precedentes na tua vida? Vocês já experimentaram isso que está acontecendo? Ouçam hoje, vocês já experimentaram esse distanciamento ao fazer cultos, esse isolamento, as coisas fechando, você não poder ter contato com as pessoas, não poder tocar, abraçar, vocês já experimentaram isso?
Vocês já experimentaram algo desse modo? Então ouçam e anunciem. Ouçam. Quando ele diz ouçam, ele está falando assim, ó, percebam aquilo que Deus está fazendo no mundo. Muitas pessoas acham que Deus está isolado, Deus foi embora, abandonou o mundo, que Deus se esqueceu ou Deus não existe. Mas o fato que o profeta Joel está narrando para a gente é que, em meio a catástrofes e crises do mundo, Deus continua sendo o condutor da história, o condutor de todas as coisas, aquele quem conduz, porque Ele é, como nós acabamos de cantar, soberano sobre todas as coisas, soberano sobre a terra. Então ouça todas essas coisas e veja aquilo que Deus está fazendo na história, porque Ele não está parado, mesmo em meio a crises, mesmo em meio a assolações. Então volte o teu coração para Deus, volte a sua vida para Deus e ouça aquilo que Ele fala para você. E seguindo no texto, agora nós vamos para o versículo 5 ao versículo 7, para a gente ver que o outro modo da gente voltar para o Senhor é nos despertando do amortecimento espiritual. Desperte do amortecimento espiritual. Versículos 5 a 7, que é um texto que diz assim: ébrios é bêbado, bêbados, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebei vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e imutável, os seus dentes são como dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. O povo de Israel, no tempo em que o profeta Joel profetizou, estavam amortecidos. É por isso que o profeta Joel, ele chama aquele povo de bêbados. Bêbados. Vocês estão amortecidos pelo vinho. Estão bêbados, vocês estão fora da realidade, não percebem tudo o que está acontecendo aqui. Por isso, despertem e chorem, vejam tudo o que está acontecendo, olhem para a realidade, vejam o que esses gafanhotos vindo do norte fizeram. Eles estraçalharam tudo, eles acabaram com os nossos mantimentos, eles acabaram com o alimento dos nossos animais e com os nossos alimentos, e eles deixaram a nossa economia acabada, e eles trouxeram muitas dificuldades para as nossas vidas. Então desperte. Esse despertai-vos e chorai, que o profeta Joel fala para aquele povo, é um despertai de olhe para a realidade, olhe para aquilo que está acontecendo. Não fique inerte, anestesiado com tudo, mas olhe para a realidade, olhe para as pessoas que estão sofrendo, olhe para aqueles que foram atingidos diretamente pela doença, ou para aqueles que foram atingidos diretamente por falta de dinheiro, por falta de emprego. Olhe para aqueles que sofrem, que passaram dias numa UTI, sofrendo por conta do vírus. Olhe para aqueles que perderam seus entes queridos, seus familiares. Despertem, não fiquem amortecidos, olhando todo o número de mortos como se fosse só mais um número qualquer, mas se despertem, olhem para a realidade, olhem para tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Esse é o chamado do profeta Joel. Se volte para Deus. A partir do momento que você deixa de estar anestesiado com as coisas do mundo, a partir do momento que você deixa de estar bêbado, fora de realidade com as coisas do mundo, e você se volta para Deus, volta a sua vida para Deus, você passa a olhar com compaixão, com empatia para aqueles que necessitam, para aqueles que sofrem. Por isso, esse é o outro chamado
de Joel para que você volte para Deus, despertando do seu amortecimento espiritual. Olhe para Deus, desperte, ore por aqueles que necessitam, por aqueles que sofrem. Veja o que está acontecendo na sua realidade, à sua volta, na vida de milhares de pessoas. Então, continuando no texto bíblico, o profeta Joel, ele fala da outro chamado, outra convocação para a gente voltar para o nosso Deus, que é um dos chamados mais importantes na sequência desse livro, na sequência da proclamação, que é o chamado ao arrependimento. Ele diz aqui: volte para Deus e lamente pelo pecado. Agora os versículos 8 a 18, volte para Deus e lamente pelo pecado. E diz assim o texto. Agora a gente vai um pouquinho mais longe na leitura, que é um trecho um pouco maior. Diz assim: à medida que a gente avançar na leitura, perceba quantos chamados o profeta dá para o lamento, para a tristeza, para o choro. Começando no versículo 8. Lamenta com a virgem que, pelo marido de sua mocidade, está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as oliveiras se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinheteiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodos inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Até aqui. O profeta Joel, ele é bastante enérgico na descrição dele e na proclamação. Eu não consigo trazer a energia que o profeta Joel tinha no momento que ele fez essa proclamação. Até porque ele era judeu, os judeus são bastante expressivos, e nós vemos no modo deles expressarem o sofrimento e a alegria ao longo da narrativa bíblica. E o profeta Joel é bastante enérgico e descritivo aqui para chamar o povo a todos juntos chorar. Veja que ele fala para que do amortecimento eles sejam despertados. E qual é a reação deles após o despertamento, depois que eles não estão mais amortecidos, não agem mais com indiferença em relação à realidade que os cerca? É o lamento, é o choro.
Vejam, um problema anterior que nós vimos nos versículos anteriores era a indiferença do povo em relação ao que estava acontecendo. E depois que eles despertam dessa indiferença, a reação, a resposta desse despertamento é o lamento, é o choro diante das coisas que estavam ocorrendo. E uma das principais questões pelas quais o profeta chama o povo a chorar, a se lamentar, era o fato de que eles estavam impedidos de prestar adoração a Deus adequadamente. Em virtude da praga dos gafanhotos, em virtude da assolação que tinha cometido a nação toda deles, eles estavam sem mantimentos, e eles não tinham nada para oferecer em oferta ao Senhor, para adoração ao Senhor. É por isso que algumas vezes fala que a casa do Senhor está cortada das ofertas e manjares e da libação. Porque eles estavam impossibilitados de oferecer ofertas e ofertas de sacrifício para adoração a Deus. Ou seja, aquela praga os impediu ou dificultou a eles prestarem adoração ao Senhor. E isso era um grande motivo de lamento. Uma vontade do Pai é a adoração pública. Nós somos um povo escolhido, somos chamados para ser um povo, e Deus nos elegeu como um povo. Somos uma nação eleita, um povo eleito em Cristo Jesus. E um dos propósitos do Pai, que vai além de termos a nossa intimidade pessoal, que também é necessária, além de termos o nosso momento íntimo com Deus no nosso quarto, que também é necessário para a nossa vida espiritual, outra necessidade espiritual que existe e outra coisa que Deus requer é o culto público ao Senhor, a adoração pública em comunidade, junto à comunidade de cristãos. Como eles faziam antes os sacrifícios no tempo de Joel. E assim como no tempo de Joel, nós, por outros motivos de assolação, também estamos impedidos de prestar culto ao Senhor do modo adequado. Porque alguns de nós estão aqui no templo e outros de nós, impedidos de vir a um lugar junto dos seus irmãos, estão na casa, assistindo, talvez até separados da sua família. Então veja, e essa é uma questão de que não estão na casa, a maior parte, por vontade, mas sim por impedimento, por uma força que excede as nossas limitações e o nosso controle. Então veja como o tempo do profeta Joel, eles sendo impedidos da adoração ao Senhor. No nosso tempo, nós também estamos impedidos de adorarmos do modo adequado. Nós temos limitações e distanciamento na nossa comunhão e na nossa adoração. E segundo o profeta Joel, isso é motivo para se lamentar. Porque isso, segundo o profeta Joel, vem em decorrência do nosso pecado. Veja que, por vezes, seja alguém que está aqui, seja o pastor, a pessoa que está na casa assistindo ao vivo agora, por vezes nós negligenciamos os encontros comunitários, nós não damos o valor ao encontro comunitário, nós não nos alegramos com o encontro comunitário e por muitas vezes, talvez por anos a fio, nós participamos de encontros comunitários regularmente a fim de manter uma tradição religiosa e não a fim de adorar e prestar culto ao Senhor.
Então nós, mesmo antes de pandemia, antes de distanciamento e isolamento, negligenciamos cultos, encontros de adoração comunitária ao Senhor, e por isso hoje nós somos chamados a lamentar pelo fato de que a nossa adoração tem limitações, a nossa adoração está parcialmente impedida de acontecer do modo como deveria. É por isso esse chamado lamentem. Lamentem, não só por causa das consequências, mas vejam os efeitos que o pecado causa no mundo, que o pecado causa nas nossas vidas. Olhem para o efeito do pecado no mundo, a indiferença que é fruto do pecado, que é consequência do pecado. Olhem para o egoísmo existente nas nossas vidas, no mundo. Olhem para tudo isso, vejam a realidade e lamentem, chorem por causa do pecado. E por causa daquilo que o pecado causa. E apregoem em jejum. Busquem ao Senhor em jejum. Façam um jejum para buscar o Senhor. E no final, lá no versículo 17 e 18, ele fala dos animais. O profeta Joel fala assim: olha só, os seus animais estão gemendo, estão reclamando, estão percebendo que algo errado está acontecendo. Veja o contraste. O profeta Joel antes falou que as pessoas estavam indiferentes, fora da realidade. As pessoas racionais, seres humanos, fora da realidade, enquanto os animais irracionais, que não sabem o que está acontecendo, de modo mais específico, estão alerta. O profeta Joel faz isso de propósito para nos alertar, falando: olha, não seja pior do que um animal. Não seja mais irracional e mais indiferente, mas desperte e lamente pelo pecado. Ore a Deus em arrependimento pelo pecado, em arrependimento por tantas vezes negligenciarmos a comunhão com Deus e com os nossos irmãos, e arrependimento por tantas vezes agirmos motivados pelo pecado que está na nossa vida. E na última parte do texto, o profeta Joel, ele nos chama para voltar ao Senhor, clamando no meio da assolação. Clame no meio da assolação. Versículo 19, versículo 20, que diz: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Veja que o cenário do primeiro capítulo desse livro não termina nada bem. Eles estão mais desolados no final do primeiro capítulo do que no começo, quando começou essa proclamação. Agora eles estão com uma desolação maior, parece que a situação piorou. Se alguém tinha esperança no meio do caminho que melhorasse, até o final deste capítulo a situação foi piorada. Eles estavam assolados. Mas no meio da assolação, o profeta fala assim, de modo mais íntimo, pessoal, olhando para Deus. Veja como muda a situação. Ele estava ali proclamando para o povo e agora ele olha para Deus e fala: a ti, falando com Deus. A ti, Senhor, clamo. No meio dessa assolação. Então ele descreve a assolação. No seu momento de intimidade agora, na intimidade com Deus, clame ao Senhor. E descreva a sua assolação para o Senhor, como fez o profeta Joel. Falamos da parte comunitária, e aqui, no versículo 19 e 20, temos uma parte mais íntima. Na sua intimidade, ao longo desta semana, quando você apregoar um jejum, e em algum dia desta semana, clame ao Senhor, e descreva para Ele a assolação do teu coração. Não ore de um modo genérico.
Eu oro pelas famílias que estão enfrentando a pandemia, pela nação que está com a economia abalada, pelas famílias que perderam o emprego, que estão passando por dificuldade financeira. A oração assim ampla, ela é importante. Mas separe momentos ao longo da tua semana para ter uma oração íntima com o Senhor. Se você já tem essa oração íntima regular com o Senhor, especificando o seu sofrimento, intensifique esse momento. Intensifique, tente dedicar mais tempo a esse momento e ore ao Senhor. Fale quais são as coisas de modo específico que tem incomodado você, que tem ferido o teu coração, que tem trazido dificuldade para os seus limites, para a sua família, para os seus filhos. Ore de um modo específico, pessoal, íntimo com o Pai, como o Senhor Jesus ensinou. Entre no teu quarto, feche a porta, ore em intimidade com o Pai. Porque se volte para Deus clamando ao Senhor no tempo da assolação. E eu quero seguir para fechar um texto de Tiago, capítulo 4. Não precisa abrir, eu faço a leitura para vocês. Tiago, capítulo 4, versículo 8 a 10, que diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. É um texto também, um chamado, como o chamado do profeta Joel, há um chamado para lamentar, para chorar em decorrência do pecado, buscando a proximidade com o Senhor, sabendo que precisamos nos humilhar aos pés do Senhor Jesus Cristo, aquele que se humilhou por nós, que se humilhou no nosso lugar. Se achegue a Deus e Ele se achegará a vós outros, porque um dia Jesus já veio até nós em nossa direção. Antes de você separar um momento durante esta semana para se achegar a Deus e ter um tempo de intimidade com o Pai, Jesus Cristo veio a esse mundo e morreu no seu lugar, você e eu sendo pecadores, antes de que a gente tivesse nascido, Jesus Cristo veio ao nosso encontro e abriu a porta do céu para que a gente tivesse acesso ao nosso Pai, tendo intimidade com o nosso Pai e podendo clamar a Ele nos tempos de assolação, em qualquer outro tempo da nossa vida. Então, por meio de Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados, purifique o seu coração e se achegue a Deus. Desfrute da intimidade do teu relacionamento com o Pai por meio do Filho Jesus. Assim, se volte para Deus. Se volte para Deus por meio da obra que Jesus fez na tua vida. Vamos orar então mais uma vez. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela obra completa que o Senhor fez nas nossas vidas e que o Senhor faz no nosso coração. Pedimos a ajuda do Senhor e a tua orientação para que possamos, de fato, separar tempos ao longo desta semana de intimidade com o Senhor, colocando nossas dores específicas diante de Ti, colocando a assolação específica que nos aflige. E, por favor, nos desperta para a realidade, nos desperta para os feridos, para os necessitados, nos desperta para que a gente possa ver tudo aquilo que está acontecendo e ter empatia, compaixão com as pessoas que sofrem. Então nos desperta, Senhor, para fazer a tua obra por meio do teu poder no tempo de assolação. E, Senhor, pedimos que o Senhor também faça uma obra completa na nossa vida, no nosso coração, trabalhando para que a gente consiga manter um tempo regular de intimidade com o Senhor, nesse tempo de assolação e dificuldade. Então faz essa obra na nossa vida, Senhor, e muito obrigado por essa obra que sabemos que o Senhor completará
até o final dos dias, até o dia do Senhor. Então te louvamos em nome de Jesus. Amém. Peço que os irmãos fiquem de pé. À medida que a gente for avançando na nossa série, a gente vai vendo como o profeta Joel trabalha e fala a respeito do dia do Senhor. O dia do Senhor, o que é esse dia do Senhor? O que vai acontecer no final dos tempos, nos últimos dias? Então nós vamos percebendo como o profeta Joel vai trabalhar as calamidades que acontecem no mundo com o dia do Senhor, com o final dos tempos. Vamos agradecer mais uma vez esse momento e receber a bênção. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque sabemos que em tempos de assolação, em tempos de dificuldade, o Senhor continua soberano, porque o Senhor é soberano sempre. O Senhor continua dirigindo a história, porque a história está nas tuas mãos. O Senhor continua cuidando de nós, nos pastoreando, porque a nossa vida está nas tuas mãos. Por isso louvamos o nome do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem sobre o teu povo aqui e o teu povo pela terra. Amém. Deus abençoe muito vocês que estão aqui presencialmente e os irmãos que estão nos acompanhando na live.